Deixa eu ver se ele começou. Acho que começou a gravar. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre evaporitos e geomicrobiologia, a convite da professora Carolina. E a ideia é mostrar para vocês como que esses depósitos evaporíticos ocorrem e, além de como eles ocorrem, quais são os principais minerais e quais são os principais sinais geoquímicos que a gente pode encontrar no registro geológico, que pode explicar para a gente qual que é o ambiente deposicional que esse material foi depositado. Então, aqui tem uma foto de um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. Isso fica na região da Puna, na Argentina, perto do deserto do Atacama. E esse lugar é super especial, porque mesmo sendo um sistema evaporítico, você consegue perceber que tem água, porque precisa evaporar esse material para a gente poder precipitar os minerais. E, além disso, a ocorrência desses minerais de carbonato, sulfato e cloretos, que é o que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Como que é o modelo de precipitação de uma salina de formação de evaporitos? Então, você tem a entrada da água do mar. Geralmente, você precisa de uma entrada de uma água salgada, tá? Claro que existem modelos que você tem formação de evaporitos num sistema extremamente continental, que é o caso da Puna, que eu acabei de mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar o clássico, onde você tem a entrada da água do mar e, alguns momentos, mas numa quantidade muito menor, a entrada de água meteórica, tá? Ou de entrada de água da chuva dentro do sistema. Opa! O que acontece? Você tem a entrada dessa água, ela começa a se misturar, mas para que aconteça a formação de evaporitos, você precisa que tenha evaporação. Então, se precisa que exista a... Esperem só um pouquinho, deixa eu pedir ali para o... Ó. Que tenha a formação de... que você tenha essa concentração de água desses solutos e que depois, na formação desses solutos, você tenha o aumento da evaporação e com o aumento dessa evaporação você começa a concentrar e a formar esses precipitados de sulfato ou os precipitados de cloreto. Tá. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, que vai ficar bem fácil de vocês compreenderem como que funciona isso no sistema moderno, é as águas Então, a região das salinas, da região da Costa do Sol, que a gente chama que é a região perto de Búzios, Arraial do Cabo, é uma região que a gente chama de região da Costa do Sol, porque praticamente nunca chove. E nunca chove porque tem um regime hídrico e um regime atmosférico que faz com que a chuva nessa região fique isolada ou a chuva acabe caindo dentro do mar e não na região costeira. Então, essa região dos lagos, que é onde eu vou mostrar o exemplo de como funcionam esses sistemas, esses modelos evaporíticos, você tem o Oceano Atlântico. Próximo do Oceano Atlântico, você tem essa região costeira onde você tem essas lagunas que tem conexão com o mar. E essas lagunas com a conexão do mar faz com que esporadicamente entre a água do mar dentro dessas lagoas e esporadicamente entre a água doce dentro dessas lagoas, que seria a Lagoa de Araruama, por exemplo. E porque essa região tem essas características de um clima extremo, um clima que tem muito vento, um clima que tem bastante alta temperatura, faz com que você tenha um regime de evaporação extremamente efetivo. E esse regime de evaporação extremamente efetivo faz com que a região seja um dos depósitos de sal na costa brasileira. Então, vamos lá. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, é super importante que vocês entendam quais são os minerais que são precipitados no sistema evaporítico. Então, sempre que eu falar em sistema evaporítico, o que você vem na cabeça lá? Você começa a pensar em halita, né? Você sempre pensa no sal, porque ele vai se precipitar numa condição de extrema evaporação ou de diminuto de água. Mas o sistema evaporítico, o sistema de precipitação evaporítico, na verdade, ele tem vários grupos minerais que acontecem. Ele tem o grupo dos carbonatos, ele tem o grupo dos sulfatos e tem o grupo dos cloretos, tá? Esses três grupos, eles funcionam em função da quantidade de água que é evaporada dentro do meu sistema. Então, aqui eu tenho quantidade de água versus o tempo de evaporação.
Então, se eu pegar, que é o experimento de Usgro, que eu acho extremamente sensacional, se eu pegar 100% de água do mar, eu não tenho a precipitação de um mineral. Mas se eu começar a evaporar 50% dessa água do mar, eu entro na zona de precipitação da calcita, do carbonato de cálcio. Se eu evaporo 80% dessa água do mar, eu entro na zona de precipitação do sulfato, dos hidratados de cálcio. Se eu tenho 90% de evaporação dessas águas, eu entro na zona de precipitação da alita, que entra na formação dos cloretos. E quando praticamente eu evaporo 98% da minha água, eu entro na precipitação dos cloretos de potássio, que é a formação das silvitas, por exemplo. Tá? E aqui está o experimento de quem conseguiu provar isso, né? Então, esse daqui a gente chama do experimento de Usiglio, que é de 1849. O que esse cara fez? Ele nada mais pegou, ele morava perto do Mediterrâneo, ele pegou um balde de água, da água do mar, e começou a perceber quais eram os minerais que precipitavam, dependendo de quanto que ele conseguisse saturar essa água. Então, dentro desse experimento dele, ele colocou lá, se eu tenho um balde de água, hoje, eu não tenho precipitação nenhuma, e a minha salinidade, que é super importante vocês saberem, eu tenho uma salinidade de 35 a 37 per mil, que é mais ou menos 3,5%. Se eu pego esse meu balde d'água e evaporo 50% dessa água, eu entro na zona de saturação dos carbonatos, ó. Lembram lá dos carbonatinhos? Zona da saturação dos carbonatos e aumenta a minha salinidade. Então, eu entro na zona de 60 a 80 per mil, quase 8% de salinidade. Quando eu entro na zona de precipitação dos sulfatos, ó, SO4 aqui, ó, eu entro na zona de precipitação dos sulfatos. E aqui eles podem ser tanto a gipsita, lembra que a gipsita nada mais é do que um sulfato de cálcio desidratado. Se eu continuar evaporando esse meu sistema, eu vou perder essa água aqui da calcita e acabo entrando na zona de precipitação da anidrita, que nada mais é do que um sulfato de cálcio, mas sem água dentro do sistema dele. Para chegar nessa fase, significa que eu evaporei 90% da minha água. Para evaporar 90% da minha água, significa que a concentração e a salinidade desse meu sistema chegou a quase 20%. É muito salino. E depois, nesse experimento dele, que ele percebeu que quando ele tirou 98% dessa água de dentro desse balde, quando ele conseguiu tirar praticamente toda a água, deixando só um resquício lá de baixo, ele entra na zona de precipitação da alita, que são os cloretos, e a gente chega, veja aqui, ó, a gente estava em 35 per mil, agora a gente está em 350 per mil. Quando eu chego nessa zona de 350 per mil, significa que eu entro na zona de precipitação da alita. Desculpa, essa zona de precipitação da alita é aqui, nos 10%. E depois, quando eu tenho a zona de precipitação que eu evaporo praticamente todo no meu sistema, a gente chama que a gente entra nas zonas dos bitter salts. O que são esses bitter salts? São esses sais amargos, que são esses de cloreto de potássio, por exemplo, ou o próprio sal lá que vocês conhecem como sal de Himalaia, que são esses sais que são precipitados em condições de evaporação extrema. Tá, por que na região dos lagos isso funciona super bem? Porque lá é uma combinação de alta evaporação com uma quantidade de vento maior do que esperado para a costa brasileira. Então, o que acontece? Então, toda a zona do litoral do Rio de Janeiro, ela é considerada uma zona de clima tropical úmido. A mamãe está dando aula, meu amor. A mamãe está dando aula. Um clima de tropical úmido. Quando eu tenho uma média de precipitação, com uma média de precipitação entre 1.200 a 1.400 milímetros por ano, com uma taxa de evaporação de 700, o que significa? Que eu precipito de 1.400, mas eu evaporo 700, tá? Então, eu tenho um equilíbrio hídrico dentro desse sistema. O que acontece na região de Cabo Frio, ali na Costa do Sol? A Costa do Sol, a gente tem um microclima que a gente chama de microclima semiárido. O que significa esse microclima semiárido? Que a média de precipitação agora é inversa. Eu precipito é chuva, tá? Precipitação de chuva. Cai em chuva de 600 a 700 milímetros por ano, tá? Mas a taxa de evaporação é muito mais eficiente, de 1.300 a 1.400, que significa que eu evaporo muito mais do que a chuva que cai. Isso faz com que a região tenha um clima semiárido a árido. Somado com isso,
essa altíssima evaporação, é uma região que tem muito, muito, muito vento. Então, esse vento favorece a evaporação. Então, uma região quente, com alta taxa de ventos, com uma alta taxa de evaporação, faz com que essa água que está concentrada em cima dessas lagoas acabe evaporando muito mais rápido e eu consiga concentrar esse material e tenha a precipitação desses minerais evaporíticos. Lembrando para vocês lá que a sequência sempre vai ser carbonatos, sulfatos e cloretos, tá? Então, se eu colocar numa bacia esse material e começar a evaporar, sempre vai ser nessa ordem. Não vai passar de uma zona de carbonato, por exemplo, para uma zona de cloreto. Sempre tem que seguir essa ordem de precipitação. Então, eu vou encontrar esses minerais associados. Se você começa a encontrar, por exemplo, cloretos, encontra lá alita, por exemplo, no teu sistema, você já sabe que está na zona final de evaporação do sistema evaporítico. Significa o quê? Que saiu 90% da tua água do sistema, tinha 90% daquele volume de água ali para você poder precipitar esses minerais de alita. Então, somada essa alta taxa de evaporação e o vento, como tem muito vento nessa região, ó, vocês daqui estão vendo esses cataventos que tem aqui lá? Então, esses cataventos fazem, como que eles funcionam? Não funcionam só de bonitinho lá. Como venta muito, eles acabam usando esse material para fazer com que bombeie a água que está vindo da água do mar e acabe jogando mais água dentro dessas salinas, facilitando o processo deles de formação dessas salinas, né? Então, é um efeito antrópico. Em vez de se a gente ficasse esperando só a entrada da água do mar esporadicamente, e a precipitação desses minerais ia demorar muito tempo. Então, eles acabam catalisando, ou fazendo com que seja mais rápido a entrada dessa água do mar no meu sistema, e essa entrada da água do mar no meu sistema faz com que eu tenha essa evaporação e aconteça a precipitação. Aqui é uma foto mostrando no momento em que você tinha os cataventos, mas estava tão alta a taxa de evaporação, estava tão quente a região, que acabou não conseguindo jogar água suficiente e o material acabou gretando, né? Gerando essas gretas de contração. Estão vendo elas aqui, ó? E é um momento perfeito para os micróbios morarem. Daqui a pouco eu mostro para vocês, porque é um momento que eles praticamente não têm predador nenhum. Ninguém vai vir comer. Não tem peixe que sobreviva nessas condições aqui. Mesmo que eu tenha uma lâmina d'água rasinha, não tem peixe que vai sobreviver nessas condições de extrema salinidade, né? Tá, então, somado a isso, por que a região dos lagos ela é tão importante nesse processo de evaporação e por que isso acaba acontecendo? Por que nessa região, por exemplo, ali quando você vai para Búzios, para Arraial do Cabo, você acaba encontrando, inclusive, muitos cactos, é uma vegetação bem distinta do que é esperado para a Mata Atlântica, né? Então, nessa região, por causa desse microclima, ele acontece porque, ó, a costa brasileira vem praticamente norte e sul. De quando ela chega nessa região, da região do Rio, ela fica completamente leste e oeste. Imagine você que todas as correntes, elas estão vindo, seguindo a morfologia da costa brasileira, né? Mas quando ela chega nessa região, ela acaba batendo nesses costões, e o que a gente chama isso de ressurgência de Cabo Frio. O que significa essa ressurgência de Cabo Frio? É praticamente quando você tem, ou apoele em inglês, é quando você tem a vinda dessas correntes, e essas correntes, por diferenças de densidade quente e fria, acabam trocando de lugar. Em especial por diferença de densidade, mas aqui tem um agravante, por quê? Porque a corrente está vindo norte-sul, e quando ela chega aqui nessa porção leste-oeste, ela acaba batendo nesses costões e acaba jogando esse material e trazendo essa água fria para cima da superfície. Isso daqui tem uma importância econômica enorme para a região, porque faz com que seja uma das zonas pesqueiras mais profícuas do Brasil, onde que tem a maioria do nosso pescado vem daqui. Por quê? Porque você tem uma mudança na temperatura das águas e você tem um encontro de peixes completamente distintos do que você encontraria num sistema normal na costa brasileira, né? Além disso, os ventos, lembram lá dos ventos alísios, dos ventos do Nordeste, eles acabam soprando, tem um canal que acaba soprando esses ventos
do norte e nordeste para a região costeira. E esses ventos que vêm da região costeira acabam chegando nessa região, e pela diferença da água fria batendo nesses costões aqui, faz com que essas zonas de alta pressão, essas zonas de chuva, em vez de cair dentro do continente, na região continental, acaba chamando isso e acaba acontecendo essas chuvas para dentro do mar. Então, é extremamente comum você chegar aqui no Pontal do Atalaia, que fica aqui no Arraial do Cabo. Aqui está tudo super sol, extremamente quente, cheio dos cactos lá. Quando você chega aqui no Pontal do Atalaia, você olha, está chovendo aqui nessa região da ressurgência de Cabo Frio, um fenômeno super comum na região, tá? Então, aqui a chuva acaba acontecendo no mar e ela pouco entra para o continente. E quando entra, também não é uma chuva volumosa, assim. Então, isso faz com que você tenha um sistema evaporítico extremamente... funciona muito bem, né? Porque você tem ele funcionando tanto pela quantidade de ventos, e aqui, no caso, porque você acaba não tendo chuvas dentro dessas lagoas, não acaba não chovendo, e isso faz com que o sistema evapore muito mais. Então, por isso que a gente chama de zona do sol, de Costa do Sol. Então, essa região aqui, se vocês entenderam, então sobe norte-sul, quando chega aqui bate nos costões, mais ou menos leste-oeste. Eu tenho a zona de ressurgência de Cabo Frio, ou a zona de Apuelen, que é extremamente importante. Na do Chile, lá no outro lado, ela acontece mais ou menos na mesma altura, também é super importante para a parte de pesca na região. É ela que faz com que concentre diferentes espécies. Essas chuvas, essa zona de ressurgência de Cabo Frio, associado com esses ventos, faz com que a chuva sempre aconteça, ou na maioria das vezes aconteça aqui dentro do mar, chovendo muito pouco na região costeira do Rio de Janeiro. E isso faz com que essa região costeira aqui, ó, tenha uma condição extremamente especial de precipitação. Então, faz com que essa água do mar que entre esporadicamente aqui, faz com que você tenha alta evaporação e acabe acontecendo toda essa precipitação que eu acabei de comentar com vocês. O que isso significa? Ó? Que nessa região aqui, que é onde está a Lagoa de Araruama, aqui é perto do Pontal do Atalaia, você consiga precipitar, deixa eu ver se está na próxima foto, você consiga precipitar essas salinas, ou que você consiga concentrar esse sal e você tenha precipitação dessa concentração enorme lá de carbonato, a alita e gipsita que acaba acontecendo na costa brasileira. Parecido com alguns modelos que acontecem no Nordeste também, mas lá é muito mais eficaz, porque lá o volume de sal é muito maior do que tirado aqui na costa do Rio de Janeiro. Mas ela exemplifica muito bem esse sistema de formação ou do ambiente deposicional dessas salinas, tá? Então, como que a gente funciona, como que funcionam essas salinas, o preenchimento desses reservatórios e como que funciona, vocês podem imaginar isso também a longo prazo no sistema geológico. Então, você precisa sempre concentrar essa água, expor ele numa superfície. Quando você coloca isso na superfície, você precisa efetivar, o teu sistema evaporítico precisa ser super eficaz para isso acontecer. Então, eu tenho um modelinho clássico aqui, você tem o Oceano Atlântico, você tem o teu reservatório, onde que ficam lá os nossos catavento, e tem várias piscinas, né? E essas piscinas, dependendo de quando você abre esses reservatórios, você vai colocando esse material nessas piscinas, e eles vão evaporando, e essa evaporação vai ocasionando a formação desses minerais. Então, aqui eu acho linda essa foto, que é exatamente isso que acontece. A gente está apurando num sistema antrópico, mas num sistema natural vai acontecer igual, e aqui mostra muito bem o que é um sistema evaporítico de precipitação. Então, tá lá, ó, Oceano Atlântico, as casinhas, mas aqui eu tenho a Lagoa Vermelha, que é toda a Lagoa Vermelha, super famosa por precipitação de dolomita, um dos poucos lugares no mundo que acontece precipitação de dolomita associado a esse ambiente evaporítico. Eu tenho essa água, a Lagoa Vermelha, ela recebe tanto a água de Araruama, que é uma água mais salobra, quanto a água do mar. Quando entra nessa água do mar, você tem essa primeira piscinona aqui, tá vendo os cataventos aqui, ó? Esses cataventos ajudam a bombear a água para essas piscinas. Depois, nessas piscinas aqui, ó, vocês estão vendo as piscinas, vão formando as zonas de decantação desses minerais evaporíticos, naquela ordem de Usiglo lá de 1800 e vai bolinha. Você tem a formação dessas piscinas, dependendo da água onde que ela é jogada, a formação dos sais, que é o que eles querem buscar lá na sequência. Ó,
Que coisa mais bonita que é, ó. Então, você tem lá a água do mar, a zona de evaporação, a grande piscina, que é a Lagoa Vermelha. Dessa Lagoa Vermelha, você tem as piscinas de decantação. Essas piscinas de decantação vão funcionar pelo experimento de Usiglo. Ela vai funcionar precipitando as zonas de carbonato, precipitando as zonas de sulfato e precipitando as zonas de cloreto. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Essa foto para mostrar para vocês. Então, a primeira piscina. Então, aqui é a água do mar, que está vindo misturada e já concentrada. Então, olha a diferença, inclusive, na coloração do sistema evaporítico. Claro que aqui estou forçando para que a precipitação seja muito mais rápida, é antrópico o sistema, mas é exatamente isso que acontece na natureza. Só que de uma forma muito mais... o temporal muito maior. Mas eu tenho a zona de precipitação do carbonato. Então, aparecem os carbonatos precipitados com uma salinidade de quase 8% em relação do fundo do mar. Quanto que era em relação à água do mar? Quanto que era a água do mar? 3,5%. Então, aqui a gente já dobrou a salinidade da água do mar. Esse material, o que for da zona de carbonato, precipita dentro do meu sistema. O que não for da zona de precipitação do carbonato, acaba escorrendo para a próxima piscina. Tem um desnível bem pequenininho entre essas piscinas. Escorre essa água aqui, ela acaba vindo para essa zona da segunda piscina. Essa piscina a gente chama da piscina da precipitação do sulfato. Veja para quanto foi a salinidade, para 20% aqui. Então, aqui chegando, já começo a ter a minha zona de precipitação dos meus sulfatos. Se ela tiver água ainda, a gente chama de sulfato de cálcio de hidratado, que é gipsita. E quanto mais evaporítico for ficando no meu sistema, eu falo que é a zona de sulfato do sistema mais anídrico, que é mais ou menos com menos água. Que eu entro na zona de precipitação das anidritas, que nada mais é do que um sulfato de cálcio também. Essa água super, super, super saturada escorre para a próxima piscina. Quando ela chega nessas piscinas menores aqui, o que acontece? A zona de precipitação dos cloretos, que é a zona de precipitação das halitas. Então, se eu tiver no registro geológico e encontrar carbonato precipitado dentro de um sistema evaporítico, eu consigo indicar qual que é a salinidade dentro desse meu sistema e a quantidade de solutos disponível também. Se eu começo a encontrar gipsita, eu já começo a pensar que minha salinidade estava extremamente alta. Se eu encontro halita, ela é um ótimo indicativo que eu estou num sistema evaporítico, que deve ter muita evaporação, que deve ter muito vento e deve ser um sistema árido, não necessariamente quente, mas um sistema árido, com pouca chuva, e que eu tenho uma salinidade em torno de 35%, que é enorme, se você for imaginar. Então, quando eu entro na zona de precipitação desses cloretos, é quando aqui na região eles têm interesse, e se caso continuar concentrando, aqui nessas piscinas bem da bordinha, eu posso encontrar zonas de precipitação desses bitter salts, que são esses sais amargos, tá? E o processo repete todo novamente, zona do carbonato, zona do sulfeto e a zona do cloreto dentro do sistema. O que vocês estão vendo já separadinho aqui, são os sais, deles coletando os sais que eles usam, enfim, que eles acabam vendendo lá nessa região, tá? É tanta certeza de que não vai chover nessa região que eu acho isso daqui sensacional, ó. O sal acaba ficando dentro dessas casinhas, assim, que não tem nem cobertura. Eles acabam colocando o sal dentro desse material para armazenar, com uma forma só de concentrar o material, mas não tem cobertura. Então, tipo, você imagina que se chover, vai todo o sal que eles coletaram embora rapidinho, né? E isso faz com que eles consigam... Nesse daqui, eles vendem muito sal para... sal animal, né? Eles acabam concentrando esse material, depois eles ensacam e vendem para o pessoal usar na pecuária esse sal da lagoa, da região da Lagoa Vermelha aqui. Olhem que lindo lá, tá vendo? Ó? Tá vendo que tem um desnível? É muito pouco, mas você consegue ver, inclusive pela mudança da cor da água. Ó. Então eu tenho lá a zona do carbonato, a zona dos sulfatos e quando eu entro na zona dos cloretos, que é uma coisa muito mais concentrada. A gente vai falar um pouquinho das bactérias, mas elas amam isso daqui. Por que elas amam isso daqui? Porque com essa salinidade, o predador é muito difícil de um predador ficar lá. Como ela faz parte da base da cadeia alimentar, não vai vir ninguém para pastar ela, que a gente chama, não tem muitos pastadores lá. Então ela acaba sendo um ótimo momento para ela, enfim, proliferar e acabar ajudando na precipitação dos carbonatos, que é o que acontece aqui nessa região. E depois, por último, aqui são as zonas dos evaporadores, vão para a zona dos cristalizadores, que é quando a gente começa a realmente ver o sal precipitado, tá? O que eles precisam fazer? Uma lâmina d'água bem fininha que tem dentro desse sistema, tá?
essa lâmina d'água super fininha, eles precisam ficar remexendo o tempo inteiro esse material para expor essa, que já é uma halita, né, já é esse cloreto, para expor esse cloreto, eles ficam mexendo para deixar cada vez mais seco e para concentrar cada vez melhor. Na região ainda eles querem tentar fazer a flor de sal, que seria mais ou menos o sal grosso, que tem um preço de mercado muito maior. Mas é um processo extremamente, enfim, extremamente doloroso, imagino, assim, e super difícil, porque as pessoas ficam embaixo do sol o tempo inteiro, né? Já ouviram falar do processo de albedo, quando você acaba refletindo esse material, então o cara tem tanto a energia que está vindo de cima, quanto o material que está sendo refletido nesse sal que é extremamente branco. Não usa-se muita proteção também por lá, eles acabam só usando essas botas porque faz muito calor. Então, mas deveriam estar todos protegidos, né? Enfim, com óculos, com roupas mais adequadas, e o único material de PI que eles realmente usam lá são essas botas para pisar nesse sal, que acaba ficando um material bem duro. Mas aqui eles estão preparando, tá vendo? Ó, tem bem pouquinha água e tudo isso daqui já é sal precipitado, simplesmente pela concentração no processo de evaporação. Ó, então aqui eles puxando, tá vendo? Eles vão puxando esse sal. Ainda existe na indústria de sal, ainda existe, você pode lavar esse sal para tirar impurezas, mas aqui, como a maioria desse daqui vai para pecuária, eles acabam não lavando o sal, só ficam leva atrás com esse tipo de vassoura aqui, tipo de um rodo, para expor cada vez mais esse material e que facilitar a evaporação. Então, chove-se pouquíssimo, então essas pessoas trabalham, tem a temporada do sal, que eles chamam, que são as épocas mais secas, antes de, tipo, novembro, outubro, é muito quente por lá, e eles acabam fazendo a época que eles mais vendem esse sal, tá? E aqui que eu falo, ó, o armazenamento de como que é esse material. Ó. Então, você tem lá o sal retirado dessas zonas, dessas salinas, e quando eles retiram esse sal dessas salinas, acabam empilhando nesses montes. Vocês conseguem visualizar que realmente não chove aqui na região, para eles deixarem tudo isso assim, a céu aberto, e depois eles concentram isso daqui nessas casinhas. Deixa eu ver se eu tenho mais uma foto. Eles concentram esse material nessas casinhas, e concentrando esse material nessas casas, você tem eles voltam, pegam, ensacam e acabam vendendo isso para o mercado. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Que quando eu tenho, e aqui fica muito bem exemplificado isso, até de uma forma que você acaba intensificando o processo, para mostrar que quando eu tenho processos evaporíticos ou a formação de evaporitos num registro geológico, nada mais é do que concentração desses solutos por evaporação. E essa evaporação não necessariamente precisa que seja quente, isso é uma coisa super importante, mas precisa que seja árido, tá? E esse sistema árido, se for associado com processos de vento, deixa o sistema muito mais eficaz. Então, faz com que a precipitação e a concentração desse material seja muito mais rápida. E se esse material está concentrado na água, pela evolução da precipitação, você consegue, inclusive, definir quanto de água você tinha no sistema quando você encontra um processo de formação de evaporitos no registro geológico. Eles são super importantes, tá aí o pré-sal, para mostrar para vocês. O pré-sal, teoricamente, a água não veio do mar, todos os sistemas mostram, ou todos os sinais isotópicos até aqui, mostram que a gente não tem essa entrada da água do mar, mas a gente tem grandes lagos, que são com águas extremamente salgadas, tá? Essas águas salgadas podem ser de intemperismo de N materiais, que faz com que eu tenha esses sulfatos e carbonatos e cloretos nessa água, e por um processo de concentração muito parecido com o que eu mostrei para vocês aqui, eu tenho a ocorrência desse sal que fica lá no topo e desses carbonatos que ficam abaixo da zona do pré-sal, né? Então, se a gente imaginar, é mais ou menos isso, né? Você tem carbonatos e depois você passa por um processo de gipsita, anidrita e um pouco de halita, depois quando você entra no marinho, lá no albiano, lá no topo, que daí sim você tem um sistema de água do mar. Mas até então você só tem um sistema de água lacustre. Beleza? Espero que vocês tenham entendido até aqui, porque a gente vai mudar um pouquinho de assunto só para mostrar como que é a geomicrobiologia dentro desses sistemas. Por que essas bactérias gostam tanto e por que elas são tão importantes também no registro geológico associado a sistemas que eu tenho alta salinidade, porque a salinidade ajuda a preservar
muito desses micróbios também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer uma pergunta agora. Senão a gente toca e a gente abre para pergunta no final. Tá, então... Tem alguma pergunta? Posso tocar? Pode sim, prof. Então, vamos lá. Então, traços de vida no registro geológico. Então, a gente tem vários tipos de traços que a gente pode encontrar desses registros geológicos, que é o que estão procurando, inclusive, em MIT. Vários colegas que trabalham com esse assunto estão no projeto lá, desse que a NASA mandou um novo rover para Marte, e um dos objetivos agora é tentar entender ou tentar encontrar esses traçadores fósseis. Então, a gente pode ter traçadores, a gente pode ter fósseis, o corpo desses fósseis, se a gente tivesse lá um organismo, uma bactéria, enfim, uma carapaça, e a gente acaba encontrando a morfologia dessa carapaça ou desse material dentro do registro geológico, tá? A gente pode ter traços fósseis, quando eu encontro pedaços, por exemplo, de ooides, ou que indicam atividades biológicas, tá? Que eu tenho atividade biológica indicada dentro do meu material, que é o EPS, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Ou quando eu encontro variações isotópicas, ou biomarcadores, ou variações elementares diferentes, que a gente pode chamar de chemical fossils. O que significa isso? A bactéria ou o bichinho vai deixar vai deixar um processo químico que a gente pode ler através, que funciona muito bem da isotopia. A gente consegue entender esse processo de formação desse material químico e a gente consegue trazer essa informação e tentar entender o que aconteceu lá no registro geológico, tá? Então, quando eu falo desses fósseis, desses corpos fósseis, que eu estou falando, por exemplo, que eu posso encontrar diferentes morfologias dessas bactérias ou desses micróbios dentro do meu sistema. Eu gosto muito desse trabalho do Conhouse de 2009, que ele mostra lá que eu posso ter filamentosas, cocóides, espirais, esses bastonetes, e isso eu encontrando dentro do meu sedimento, eu posso indicar que ali teve uma atividade biológica, ou que a bactéria teve por ali, ou que o micróbio teve por ali. Ou que em algum momento aquele sistema não foi completamente abiótico e teve uma participação biótica na formação desse material, tá? Eu acho isso daqui belíssima essa imagem, são filamentos de cianobactérias vivas, estão vendo, ó? Essas filamentosas. Depois, isso daqui no registro geológico, se eu tiver uma precipitação efetiva e rápida num sistema evaporítico, que eu acabei de mostrar para vocês, eu acabo usando todo esse material aqui como se fosse um template, como se ele fosse um substrato. E esse substrato, eu acabo perdendo a fase orgânica, mas preserva a morfologia do meu sistema. E isso é super importante quando eu trabalho lá no registro geológico, né? Ó, essas daqui são lá do Lamiro, eu acho que essas imagens. Acho que a gente tirou lá. Então, essa bactéria aqui filamentosa que a gente encontra no aquário, por exemplo, que a gente tem lá no laboratório, se a gente for procurar ela no registro geológico fossilizada, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a morfologia dela, ó. A precipitação acontece tão rápido dentro desses sistemas evaporíticos que a bactéria que está por lá, ela acaba sendo coberta, ou o corpo dessa bactéria acaba sendo coberta rapidamente por essa precipitação. E esses filamentos, depois no registro geológico, quando eu voltar a estudá-los lá, eu vou olhar esses filamentos e começo a entender a participação biológica na precipitação desses minerais. Então, por exemplo, lá eu tenho, parece a gente chama de couve-flor, ou eu tenho o corpo da bactéria, ou tenho realmente a filamentosa, que é tipo, tudo isso daqui é o filamento recoberto aqui por carbonatos. Tá vendo? Que parece sempre uma gelatina recoberta aqui por carbonatos. E no melhor momento, no momento mais bonito, vai acontecer o quê? Esses filamentos, esses micróbios, aqui ó, o corpinho do micróbio lá, fazer com que eu tenha precipitação dentro dessa matriz orgânica. Essa é a grande quebra de paradigma, eu acho, na mineralogia nos últimos anos, é entender esses processos orgânicos na precipitação de minerais. Essa foto, eu acho que ela é das mais belas que tem, né? Você consegue ver um micróbio e aqui a parte orgânica precipitando esse sistema. Por que isso daqui está junto com a aula de evaporitos? Porque vocês conseguem imaginar que num sistema evaporítico, a concentração de predadores para comer essas bactérias, para comer esses micróbios é muito menor.
Por quê? Porque as condições são muito mais extremas. E quando eu tenho condições muito mais extremas, essas bactérias acabam fazendo a festa. Então, os grandes processos de geomicrobiologia que a gente encontra, que a gente estuda, comumente estão associados a ambientes evaporíticos. Claro que tem ambientes marinhos, claro que tem outros tipos de ambiente. Mas os dos evaporíticos são os mais eficazes para a preservação desse material. Tá? Então, vamos voltar aqui só para mostrar. Então, a gente mostrou lá o corpo das bactérias. Agora, a gente vai mostrar os traços desses fósseis, como que eles podem deixar esses traços e como que faz diferença nisso quando a gente está trabalhando com processos biológicos também. Outra material extremamente importante são os biofilmes. O que são esses biofilmes? Biofilmes nada mais são, acho que vocês já devem ter escutado algumas vezes eu falando disso. Biofilme é esse negócio que a gente tem no dente quando a gente acaba bebendo demais, a gente acaba criando uma condição de estresse para o nosso organismo, e uma forma dele reagir a essa forma de estresse, ele jogar esse material que acaba formando uma gelatina dentro na nossa boca, que depois pode ser um ótimo lugar para precipitar tártaro. O que é isso na natureza? Esse biofilme, quando essa bactéria começa a ficar extremamente estressada dentro de um sistema, ela acaba expelindo uma substância, que é uma substância exopolimérica, e essa substância acaba protegendo essa bactéria. Por que isso daqui está na aula de evaporitos? Vocês conseguem imaginar o ambiente mais extremo para a geração de EPS. Comumente, a formação desses biofilmes estão associados a ambientes evaporíticos. Por quê? Porque você tem uma intensidade de sol enorme que está chegando dentro desse material, e além disso, você tem uma concentração de sais dentro da tua água que acaba fazando com que esses bichinhos fiquem extremamente estressados. E esse estresse dele faz com que você forme essa película em volta, e essa película em volta sendo formada, a gente chama isso de biofilme, ou chama isso de produção de EPS, tá? E esse EPS é super importante. Por quê? Porque ele é formado por polissacarídeos, por proteínas, ele realmente parece uma gelatina. Quem já foi lá no laboratório já pegou, quem já foi meu aluno de mineralogia já deve ter pego nesse material também. Ele é cheio desse biofilme, é cheio de proteínas, cheio de água, cheio de polissacarídeos, de açúcar, de células e de ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. Muita gente trabalha de um lado de bioinformação, tentando entender como funcionam esses biofilmes e esses EPS, tá? Então, aqui, ó, acho que é o próximo slide que eu gosto, ó, tá vendo? Essa é a bactéria, ela começa a ficar estressada, eu acho linda essa imagem. Ela começa a ficar estressada e ela começa a excretar essa substância, tá vendo, ó? Tudo esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, ela secretando para se proteger. Então, ela forma uma gelatina em volta dela, e essa gelatina é extrema importância para processos químicos. Vocês conseguem imaginar que ela é um ótimo lugar para trapear toda a química que tem dentro do meu sistema. Então, um sistema evaporítico é um ambiente estressante, inclusive não tem nem predador de tão estressante que é esse sistema, e esse estresse faz com que ela tenha que reagir de alguma forma. E essa reação, de alguma forma, é a formação dessas substâncias exopoliméricas. Então, vocês estão estudando lá ambiente deposicional, vocês conseguem imaginar que, juntando essas informações, vocês conseguem falar muito sobre o ambiente deposicional, muito como era o pretérito, tanto do ponto de vista geológico, de uma forma mais inorgânica, e do ponto de vista geológico, mas de uma forma muito mais orgânica, que é o que a gente tem tentado entender esses processos nos últimos anos. Na geologia, sempre a gente foi muito, o processo orgânico não é mais nosso, não é mais geológico, a gente passa para o pessoal da biologia, enfim, passa para outros grupos. E hoje não. Hoje esses grupos estão trabalhando com geólogos para a gente entender quais são esses processos, para voltar no registro geológico e entender esses ambientes deposicionais de uma forma muito mais completa, né? Entendendo o que acontece na rocha, o que acontece na água e o que acontece no reservatório tipo atmosférico. Então, aqui é sensacional. Então, eu tenho lá a bactéria, começa a expelir essa substância exopolimérica para se proteger, e olha a condição que ela vai ficar quando eu tenho um processo quando eu encho, tipo no nosso aquário lá, aqui está super estressante, eu estou deixando quase na zona de precipitação da halita. Está tão estressante que ela acaba se protegendo e formando essas substâncias exopoliméricas, esses EPS, que acaba protegendo essas precipitações de carbonatos, por exemplo, que acontecem numa zona de precipitação de evaporitos, tá?
A gente chama de gelatina, de mucilagem, mas ela nada mais é do que uma grande matéria, um processo, um template orgânico, um substrato orgânico, formado pelo estresse dessas bactérias, em função da proteção solar, em função da proteção da salinidade, para ela se proteger dessas condições, para ela continuar convivendo com as outras bactérias numa simbiose dentro de um sistema carbonático ou dentro da gipsita que também tem. Então, ó, esses são os fósseis de EPS que a gente vê no registro geológico, olha que lindo. Então, isso fica preservado, então quando eu começo a encontrar isso no registro geológico, eu consigo entender um pouco da matéria orgânica que estava lá. A gente nem tanto entra na geoquímica orgânica, porque a geoquímica orgânica acaba entrando em biomarcadores, a gente fica numa interface entre geoquímica inorgânica e orgânica e essa parte de geomicrobiologia, que precisa tanto do conhecimento do pessoal da química, da biologia e da geologia. Mas aqui belíssimo, né? Você consegue ver tanto o corpinho da bactéria quanto o EPS, que seria essa proteção dentro do registro geológico. Comecei a ver muito EPS, beleza, estou vendo sistemas extremamente críticos para a precipitação desses minerais. E daí que vem a gente entender o que é o crítico aqui. É temperatura? É salinidade? É estresse? É predador? O que está fazendo com que esse EPS aconteça dentro desse sistema? Então, aqui eu acho, mostrando isso daqui do Mioceno, mostrando esses minerais de dolomita sendo colados, né? E com remanescentes de atividades biológicas. Mesmo que seja pouquinho, a gente consegue ver isso, e isso ajuda muito na interpretação do paleoambiente que esse material foi precipitado. E agora está tendo uma nova releitura, muita gente tem trabalhado com isso, é voltar a entender isso também nessas formações ferríferas bandadas. Então, se a gente voltar lá 2,5 bilhões de anos, onde a gente tem mudanças na atmosfera, dentro dos reservatórios, a água e a atmosfera, se a gente, isso que eu falo na geologia, a gente sempre pensou muito de forma inorgânica no processo. Saturou, precipitou e essa é a única solução. Nesses últimos anos, nessa troca conceitual, dessa quebra de paradigma, a gente começou a trazer o componente orgânico como uma coisa importante também. Então, esse componente orgânico, essa releitura dessas formações ferríferas bandadas, pensando no processo biológico atuante na precipitação, faz com que muitos modelos estão sendo repensados, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal, acho que mostra também quanto a ciência é dinâmica e quanta coisa ainda a gente tem para fazer. Então, esse daqui é uma formação ferrífera de 2,5 bilhões de anos, e quando você olha, assim, eu não tenho dúvida que isso daqui... Tá, não vou colocar uma interrogação porque eu tinha quando eu vi. Olha isso daqui, você vê EPS preservado dentro desse material. E isso muda a gente imaginar pH do sistema, até o tipo de bactéria que está dentro do sistema, e se ela tem uma importância na precipitação. Então, acho isso sensacional, e eu imagino que agora, vocês quando saírem geólogos e forem trabalhar próximo dessas áreas, eu imagino que vocês vão usar muito mais esses conceitos orgânicos dentro do sistema do que essa geologia tão inorgânica que a gente teve até então. Tá, e aqui... Opa! Aqui é só para mostrar a precipitação e composição desses biofilmes, é uma imagem de confocal. Aqui mostra o precipitado, né? E aqui mostra o material, a cianobactéria circundando esse material. Aqui também, né? Mostra lá a bactéria e todo o material sendo secretado para fora num momento de estresse. Opa, não era isso que eu queria. E aqui mostra, esse daqui também acho super interessante, que é como que a gente reconhece esses processos de EPS, ou essas ligas no registro geológico. Então, dependendo da intensidade do mecanismo, quanto mais tenso for o mecanismo, diferentes tipos de EPS fóssil a gente vai reconhecer. Então, desde o que está completamente, que nem eu mostrei numa imagem para vocês, completamente envolto do carbonato, até esses que parecem pequenas fontes, lá, se vocês quiserem lembrar daqueles meniscos que a gente tem dentro dos sistemas siliciclásticos. Por que isso é super importante? Porque eu acho lindo. Não, por que isso é super importante? Eu acho essa parte da geologia belíssima, porque a gente consegue voltar lá na origem da vida, e nessa origem da vida a gente consegue falar de todo o ciclo, de toda a parte de early life, de vida primitiva dentro da Terra, e onde essas bactérias possam ter algum papel importante na formação desses depósitos evaporíticos ou carbonáticos dentro do sistema geológico. Então, a gente tem lá desde os primeiros estromatólitos, todas essas bactérias que vão acontecendo em toda a parte de early life,
e como que elas vão evoluindo, não sei se a gente pode usar esse termo, para fazer com que a gente tenha formação nessas rochas, que é o que a gente acaba estudando. E isso faz com que a gente também hoje tente procurar esse tipo de material em outros planetas também, né? E geralmente em condições extremamente estressantes, que é o caso dos evaporitos que eu mostrei para vocês, que é a primeira foto que eu mostrei para vocês, que é lá na Puna. Lá ainda, na Puna, tem um agravante, lá é totalmente alto, não tem água do mar nenhuma dentro do sistema, mas é um sistema evaporítico, e lá você tem uma radiação, como está muito mais alto, muito mais efetiva. Então você acaba tendo mutações nesses materiais, nesses micróbios, e fazendo com que tenha precipitações muito mais raras também, nessas condições de maior radiação. Mas também, o processo é igual, precipita carbonato, precipita gipsitas, e na sequência precipita alita, e se sobrar um pouquinho de água, esses sais amargos, que são esses raios do final. Então, se a gente entender esses EPS, a gente consegue entender esses depósitos dolomíticos, esses depósitos de rocha, reservatório de água, de petróleo, enfim, em todo um sistema, consegue entender esses dois, esse daqui é na Itália, da dolomia principal, esse daqui na Sábica, nos Emirados Árabes, todos com potencial de rocha reservatório, entende? Se a gente conseguir olhar isso daqui, a gente consegue voltar no registro geológico, entender o paleoambiente, que esse material foi precipitado. Muita gente procurando isso em Marte, né, para tentar vida em outros planetas, e voltando nisso para a gente entender como que era o nosso na nossa paleoterra, como que era a vida primitiva no nosso planeta. Então, entendendo essas condições nesses sistemas que são mais extremos de precipitação, nesses ambientes que são deposicionais que são mais extremos, faz com que esse tipo de conhecimento tenha aplicações em várias áreas, não só geológicas, né? Então, como que seria a evolução disso lá do Microbiomet, da Lagoa Vermelha, que é onde eu mostrei a precipitação desses sais para vocês, a formação do tapetinho microbiano, toda uma química, biogeoquímica totalmente surreal, que não é o que eu vou explicar para vocês agora, mas que é super interessante, que eu tenho desde os sulfatos associado quanto dos carbonatos e dos cloretos, tá? E a evolução lá, eu saindo do meu biofilme, indo para o meu tapete microbiano, até chegar no meu material, quando eu tenho a formação desses estromatólitos nesses ambientes mais extremos. Então, vai ter lá a formação deles, mesmo zona de precipitação do que a gente falou dessas zonas evaporíticas. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Acho que acabou mesmo, porque o Gustavo chegou bem na hora, né? Que deu 1 hora de aula, mas a ideia era mostrar para vocês esses processos evaporíticos que podem ser químicos, simplesmente por saturação, e quando eles também estão associados a processos biológicos de formação. Então, fica aberto a perguntas agora para quem quiser, e depois, quem quiser assistir a aula novamente, para entender porque eu falo rápido, pode assistir umas 2 vezes. Fazendo slow motion, para ficar devagarinho, assim. Obrigada, Anne. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta agora. Senão, eu já posso te liberar. Beleza. Eu tenho uma pergunta, professora. Pode fazer. É a Mayara. Oi, Mayara, tudo bom? Oi, tudo. Tipo assim, você disse que foi encontrado estruturas de EPS nos bifes, né? Uhum. E aí, você acha que a comunidade geológica está aceitando bem principalmente as pessoas mais velhas, assim, que não teve tanto contato com essa geologia mais orgânica? Você acha que eles estão aceitando bem essa precipitação por parte de organismos? Então, tem assim, eu acho que tem uma quebra de conceitos, assim, tem muita gente voltando e tentando entender esses novos conceitos. Mas eu acho que, de uma forma geral, assim, esses modelos que estavam muito prontos estão sendo revistos, né? Mas, de uma forma geral, acho que o pessoal tem entendido que é bem importante olhar a parte orgânica dentro desses sistemas. Um ótimo exemplo é o professor Biondi, que é do nosso departamento, e ele tinha uma visão totalmente inorgânica de uma geologia econômica extremamente papum, se concentrou o material lá e acaba precipitando, e hoje ele está voltando, e tem uns trabalhos bem interessantes dele, informações ferríferas bandadas, que ele acaba encontrando, inclusive, fósseis. Então, eu acho que, no modo geral, as pessoas estão revendo, e eu acho que isso é uma coisa bem legal, e acho que é assim que funciona a ciência, né? Tipo, uma coisa bem dinâmica, que é bom a gente repensar, voltar, entender e tentar tocar para frente. Então, eu acho que tem bastante trabalho, mas também tem muito trabalho que mostra que tem porções que são puramente inorgânicas. Satura e acaba precipitando sem ajuda da bactéria ou não. Às vezes ela está lá nem ajuda, só
às vezes atrapalha. Entendi. E essas lagunas que você falou são sempre ligadas ao mar, né? Essas que eu mostrei, sim. As que da Puna, primeira, não. Mas e daí eu não entendi. De onde que vem o sal daí? Então, o sal vem. O que precisa para num sistema evaporítico? O que é essencial, por mais que você evapore no sistema evaporítico? O que é essencial? Os ventos? Não, água. Água. Então, quando a gente pensa num sistema evaporítico, por mais que a gente tenha que evaporar o sistema, a água é essencial, porque se você não tiver água para concentrar esses solutos, você não acaba não conseguindo precipitar os teus minerais. Então, por exemplo, nessas regiões de altitude, por exemplo, você pode ter o degelo, que acontece muito, você tem a água de degelo, que acaba percolando em subsuperfície, enriquece nesses sais e acaba se tornando, quando a gente chama de oásis, acaba retornando à superfície, gera essas lagoas que vão acabar por todos esses processos que eu mostrei, aridez, vento, acaba concentrando esses solutos e acaba precipitando. Esses solutos são extremamente comuns, se você imaginar, né? É enxofre, bicarbonato e cloro. Praticamente tem N rochas que podem fornecer esse tipo de material dentro dos sistemas. Ah, eu achava que água doce não forneceria. Água doce não fornece. Quando ela entra dentro do sistema e passa por rochas que tenham esses solutos, você volta. Se for só uma água da chuva que caiu ali, a probabilidade de você formar um evaporito é muito baixa. Só vai evaporar o material, né? Tá, entendi. Obrigada, professora. Tirando que tem novos estudos que falam que você pode... A água da chuva, se você tiver vegetação no entorno, você pode ter bastante bicarbonato, que pode vir do CO2 da atmosfera, por exemplo, e você acaba entrando na zona de precipitação do carbonato, mas pouquíssimos sais daí, você não entraria nas zonas do gipsita, dos sulfatos e dos cloretos, né? Você pode evaporar sistemas, tipo o Pantanal, você pode evaporar essas lagoas por causa da vegetação no entorno, ela acaba disponibilizando bicarbonato e faz com que... Mas não chegou também, tá na hora de acabar minha aula. Faz com que você tenha evaporação, entre na zona de precipitação do carbonato e acabe precipitando. Entendi, professora. Obrigada. Dá uma dica, leia sobre o deserto de Uyuni, é bem bonito de ler lá. Leia fontes dos sais para o deserto do Uyuni, próprio deserto do Atacama também. É bem interessante. Tá, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, Anne. Então, obrigada. Eu vou disponibilizar a aula para o restante da turma, então. Beleza. Pelo menos a gente já tem essa aula gravada quando precisar também. Então, beleza. Qualquer dia eu faço mais uma, com mais detalhes. Tá. Beleza? Então tá. Um beijo para vocês. Fiquem bem durante essa semana aí. Se cuidem. Precisar de alguma coisa, é só chamar, Carol. Carol. Tá, obrigada. Oi, eu vou só despachar a Annelise, daí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o restante da disciplina aqui. Beijo, então, gente. Tá, Fiquem tchau, bem. Anne. Obrigadão, viu? Imagina. Tchau. Oi, Mayara. Oi, professora. O último vídeo da parte de geleiras, quando eu entrei para ver, tava parecendo que não tava liberado no nosso país, porque era uma coisa do BBC, alguma coisa assim. De novo? E daí não dava para ver. Tá, eu vou... O do vídeo mesmo, né? Só do... Eu tentei burlar isso fazendo pelo Teams e tentando botar ali. Eu vou tentar de novo. Tá bom. E eu tenho uma dúvida sobre o exercício final também. Tá, pode falar. É assim, você falou que tem que empilhar as duas colunas, né? Isso. E daí eu não entendi, por exemplo, empilha misturando ou empilha, por exemplo, a minha inteira e depois a da outra pessoa inteira? A tua inteira e depois a da outra pessoa inteira, ou a da outra pessoa inteira e depois a tua inteira. Ah, tá, entendi. Tá? E daí vocês podem roubar, entre aspas, assim, modificando até... Eu não me lembro quanto que eu botei, 3 faces ou 4 faces. 3, né? 3, Daí sim vocês podem mudar a ordem de 3 para tentar adaptar um pouquinho melhor no teu sistema. Ah, tá bom. Pode mudar, é que você colocou que pode adaptar até 3 faces, né? Mas aí essas
3 mudanças, ela tem vários leques que pode acontecer dentro dessas mudanças. Você colocou eliminação, mudança e tipo E estrutura. criação de uma nova. Isso. Tu pode modificar uma face, tu pode simplesmente se abster dessa face, pode tirar ela dali, ou tu pode mudar ela de local. Tá, entendi. Tá? Aham, era isso. Tá. Eu recebi o teu e-mail, Mayara, ali daquele exercício complementar da sísmica. Ah, é. Eu não consegui colocar no FPI virtual escrever, daí eu mandei e-mail. Aham, eu vou mostrar aqui um PowerPoint rapidinho que eu fiz, Tá. só para dizer mais ou menos um dos resultados, porque eu vi ali que tu acabou se confundindo algumas coisinhas, mas eu acho que eu falando aqui eu já vou conseguir te explicar um pouquinho melhor. Tá. Tá? Só confirma se ela tá aparecendo aqui, tá, né? Tá, aham. Tá. Então essa aqui é a sísmica que a gente pegou, né? Ela só não tá me deixando apresentar em slide. Deixa eu ver. Agora foi. Tá. Então essa aqui é a sísmica que a gente pegou. O que tinha que fazer? Era traçar tudo que a gente estava vendo aqui. Então a gente vê que aqui tem uma quebra, né? Então a gente tem umas clinoformas aqui, a gente tem um depósito todo meio caótico aqui embaixo, aqui também, ó. Então a gente foi botando isso ali. O que tu confundiu foi uma questão de escala. Isso aqui é uma escala sísmica. Então isso aqui tem quilômetros de extensão e quilômetros de profundidade. Isso aqui é muito grande. Essa aqui é a plataforma continental. Tá? Tu acabou botando umas estruturas que até dá para ver em sísmica, mas quando é uma sísmica de altíssima resolução. Então, o que a gente tinha que ter feito assim? Esse aqui é um TCC que foi orientando essa sísmica que quem me cedeu foi o Wesley. Então, ele trabalha com essa seção aqui. Então, teve 2 TCCs que trabalharam com com essa seção, tanto a parte mais basal quanto a parte mais de cima, tá? Então, o que eles traçaram? Eles traçaram vários horizontes, quando a gente fala de sísmica, eles traçam horizontes, tá? E a partir daí começa a ver os padrões de empilhamento, ó. Tem um padrão progradacional, tem um padrão agradacional, tem outro padrão progradacional aqui. A gente chama de geometria dessas camadas, tem clinoformas, tem essa parte aqui onde é caótico, quando a gente fala. Então, o que eu queria que vocês identificassem era justamente essas partes aqui, ó, mais enrugada aqui na sísmica, que é referente aos depósitos de transporte de massa. Então, aqui, ó, nessa interpretação aqui, consegue traçar o limite, tá? Botando em mais alta resolução, tu consegue identificar que esses fragmentos que tem aqui, ó, deixa eu até botar um... Ah, não tô conseguindo. Mas esses fragmentos que tem aqui podem ser aqueles blocos de areia, sabe? Aqueles grandes blocos de areia. Então, olha aqui a escala, Mayara. Aqui tem 1,3 quilômetros só nessa partezinha aqui. E 130 metros só nessa espessura. Então, isso aqui são aqueles grandes depósitos que tem. E aqui a gente tem essas plataformas, né? Progradante. E aqui a gente tem uma superfície de ruptura, ó. Então, quer dizer que aqui, ó, ele está cortando esses depósitos que estariam progradando aqui, e daí ele desestabilizou, caiu e depositou aqui embaixo. E depois veio a plataforma de novo aqui em cima, aqui também tem uma outra ruptura, que caiu e depositou aqui embaixo. Então, isso aqui são os transportes de massa. Ah, entendi. Mas na sísmica eu não consigo identificar qual tipo de transporte é, ou consigo? É um transporte de massa. Ele é um daquele que tu tem o talude ali, ou essas clinoformas, e ele se desestabilizou e foi lá para baixo. Na sísmica, tu consegue identificar os turbiditos, tu consegue identificar até, mas isso depende da tua qualidade e da tua sísmica. E depois, eu não tô conseguindo... Peraí que ele travou aqui de novo. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo.
Claro que, assim, aqui a gente está vendo uma coisa 2D bem tosquinha, digamos, né? A gente não está vendo, se tu botar num programa de interpretação sísmica, tu consegue aplicar atributos nisso e tu consegue realçar certas coisas e consegue ver até cortes 3D, daí tu consegue interpretar muito melhor. Aqui a gente está vendo só um 2D. Então, a gente foi um exercício só para vocês conhecerem um pouquinho como é que é uma sísmica. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um outro TCC que também fez nessa parte mais de baixo. A Letícia fez nessa parte de cima, ó, os MTDs, que são essa parte mais enrugadinha. E ele fez nesse grande parte aqui de baixo, ó. Então, aqui também, isso aqui é caracterizado um grande MTD. Mas olha o tamanho desse depósito. Aqui tem 1 quilômetro para 100 metros, então é gigantesco. E consegue identificar depois que cada um dessas perturbações aqui podem ser esses blocos. Então, lembra que nos MTDs você tem uma parte de extensiva e uma parte que vai compreensiva, que vai enrugando no meio, na frente, né? Uhum. E daí aqui não é da mesma seção, mas é de uma parte dessas clinoformas. Então, aqui é um trabalho de um mestrado do Fábio Berton, com o Vesely também, que daí tu consegue botar esses atributos sísmicos nesse programa, nesse caso aqui é o Open Detect, tu consegue tirar slidezinhos e fazer meio que 3D. Então, tu vai clicando aqui, vai desenhando aqui, e daí o próprio programa puxa um slide dessa sísmica que tu consegue ver. Daí tu bota os outros atributos, tem os atributos que tu consegue identificar a diferença de litologia. Então, areia ou finos. E daí, nisso, tu consegue ver toda a morfologia que tem ali embaixo. Então, aqui, nesse talude aqui, ele conseguiu identificar esses sistemas de cânions e turbiditos, ó. Ah, legal. Tá. É bem interessante, assim. A tua confusão foi que tu acabou botando coisas ali que é uma escala que tu não conseguiria ver. Tu botou uma escala de faces. Eu não tinha me atentado à escala. Mas acho que é uma para vocês irem vendo como é que é essas interpretações sísmicas. A gente não tem tempo aqui, e também não precisa ter um software específico para conseguir aplicar esses atributos, essas coisas assim. Tá. Mas é só para vocês começarem a dar uma olhada e ver que esses grandes depósitos de transporte de massa, imagina, ali tem quase 1 quilômetro. Num deles ali, mais de 1 quilômetro e não sei quantos de espessura. E isso, às vezes, bota pegadinha pra gente. Se não for uma área que nem aquela de La Penha, um dos papers que eu mostrei, que é na Argentina, que tu consegue ver toda a sucessão, se tu pega aqui no Brasil, tu vai pegar um afloramento de... Mesmo que seja grande, 50 metros por 25 de altura, às vezes tu pode estar tá dentro de um bloco e tu nem tá percebendo. Tá. Então, Professora, eu tenho mais uma pergunta, porque eu tinha esquecido de fazer. Eu anotei aqui. No perfil, eu tenho que... Tá escrito aqui que no perfil sedimentar tem que ter as faces definidas por cada dupla. Eu não entendi, eu tenho que colocar do lado de cada face. A sigla das faces, por exemplo, botou areia maciço, AM. Então, bota ali do lado AM. Tá. E a gente daí a junção dessas faces, daí tu pode botar até uma chavezinha ali e falar, essa é a associação de faces A. Ah, tá bom. E aí, uma outra coisa que eu acho que eu não tenho muito conhecimento é assim, a associação de faces, ela sempre tem que estar uma empilhada em cima, né? Uma da outra. Eu não posso correlacionar uma face que tá lá de um lado com uma outra que tá não sei aonde. Tá. Não, elas no perfil, como vocês são, o perfil é um ponto, é bem pontual. Então, a associação de faces, ela vai estar na maneira que ela vai estar empilhando. Tá. Porque daí tu consegue ver que elas são geneticamente linkadas. Agora, se a tua associação vai ter 2 faces ou 5 faces, daí vai dependendo de qual o sistema que tu vai estar interpretando para aquela associação de faces. Tá. Entendi. Por isso que eu botei ali no enunciado do exercício que tem que sempre ter a noção de que, às vezes, na natureza, tu não vai ter aquele trend de faces perfeito que se vê em livro bonitinho. O sistema deltaico é assim, 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 tem essas faces.
Às vezes tu vai ter só um fragmento daquele sistema, daí tu vai ter que interpretar isso e dizer o porquê. Entendi. Entendeu? Então era isso, professora. Então tá bom. Qualquer coisa eu te mando mensagem. Né? Manda mensagem ali, eu vou dar um feedback ali na que tu me mostrou. Mas Tá. é mais ou menos isso que eu já tinha te falado. Tá bom, obrigada. Bom, de nada. Tchau, tchau. Tchau.